Bom, agora a gente vai começar a falar sobre o que é certamente a coisa mais importante de entender quando a gente está falando de animação, tanto no After Effects quanto em qualquer outro programa, seja 2D ou seja 3D, que são os keyframes. Os keyframes são os quadros onde alguma mudança vai acontecer. Então, vocês imaginam que a gente tem, por exemplo, um filme que está configurado para 30 quadros por segundo. Cada quadro é como se tivesse 30 bitmaps, 30 imagens que vão se passando uma depois da outra. Quando tem alguma mudança em alguma propriedade, por exemplo, imagina posição, escala, rotação, qualquer coisa mesmo, tá? Quando tem alguma mudança em alguma propriedade, significa que aquilo ali, aquele momento, aquela mudança indica um quadro-chave. Então, esses programas como o After Effects, o Cinema 4D, o Blender, o Maya, todos esses, 2D ou 3D, o que eles fazem é uma interpolação entre dois quadros-chave. Então, imagina que tu tem um quadro-chave de posição aqui, digamos, um x igual a 0, e aqui um x igual a 10, por exemplo. E que entre esses quadros-chave tu tem 30 quadros, ou seja, passa um segundo durante esse intervalo. O que esses programas fazem é fazer a interpolação entre os quadros. Então, eles veem qual é a distância que foi percorrida, digamos, um pixel, 1 metro, enfim, e dividem pela quantidade de quadros que o filme tem. Por exemplo, 30. Então, a cada quadro, o objeto vai avançar x pixels, x metros. Então, esses são programas que funcionam de uma forma oposta aquele estilo não, né? Aquela técnica de animação fazer quadro a quadro, onde tu pega cada bitmap, cada imagem, desenha, e aí depois tu passa uma depois do outro, como a gente faz com aqueles flipbooks, tá? Então é exatamente o contrário. Então nesse vídeo a gente vai ver como são quadros-chaves, como é que a gente configura os quadros-chaves no After Effects, e depois disso é só ir aprendendo coisas, recursos novos, efeitos novos, porque depois disso o After Effects tá pronto, assim, não tem muito mais o que fazer de novo. Bom, agora a gente vai ver algumas coisas sobre a criação de uma animação. A gente vai fazer uma animação bem simples, só para ver os conceitos básicos mesmo, tá? Então a gente não vai trazer nada do Illustrator, vamos trabalhar só com After Effects, daqui a pouquinho a gente já vai fazer uma coisa um pouco mais complicada. Então vamos começar com uma elipse, eu vou definir uma cor aqui, um amarelo, qualquer cor de traçado, enfim, qualquer coisa mesmo, e vou fazer o desenho da elipse aqui. Vocês podem ver que aqui nessa área de baixo a gente tem a timeline, tá? Com a indicação do nome da composição, e nessa composição a gente tem a camada da forma que eu acabei de criar. Isso é a mesma coisa no CC e no CS6. Então, é camada de forma ou shape, né? Se vocês estão com ele em inglês, e ele vai empilhando todas as coisas que vocês forem importando, imagens, arquivos do Illustrator, do Photoshop, outros vídeos, som, enfim, tudo vai sendo empilhado aqui nessa timeline. Aqui vocês têm o cursor do tempo, que vai indicando o que vai ser mostrado aqui nesse quadro, que é a composição, que é a saída, né? O que vocês vão ter quando exportarem esse vídeo. Tá? Vamos fazer o seguinte: a gente pode imaginar que a gente vai fazer a animação desse objeto percorrer uma trajetória na horizontal, do início até o final da tela, certo? Para isso, a gente vai animar a posição do objeto. Na verdade, a gente vai animar a posição desse pontinho aqui, que é o cursor, o pivô, né, o centro do objeto. Então, a gente vai abrir aqui a, esse, esse triângulozinho, vai expandir aqui o conteúdo dessa camada, vai expandir, transformar, até a gente encontrar posição. Bom,
Aqui entra a coisa mais importante sobre o After Effects, tá? Que é, na verdade, a ideia sobre a qual todo o programa tá construído, que é animar propriedades. A gente anima diferentes propriedades ao longo do tempo e isso resulta nas animações. Vocês têm ali do lado de cada uma dessas propriedades, ponto de ancoragem, posição, etc., o desenho de um cronômetro. Toda vez que vocês enxergarem esse cronômetro, vocês sabem que aquela propriedade pode ser animada, qualquer que seja ela. Às vezes vocês vão se deparar com propriedades no After Effects que vocês nem sabem para que servem, mas se vocês enxergarem um cronômetro do lado, é porque aquilo pode ser animado. Bom, vamos fazer uma animação com a posição. A gente clica nesse cronômetro para indicar para o programa que a gente quer que aquela propriedade seja animada. Então, quando a gente faz isso, o After Effects começa a criar quadros-chave. O quadro-chave é, como o próprio nome diz, um quadro onde alguma coisa diferente acontece. Bom, o que diferencia um quadro de um quadro-chave? Tá? Então, para falar disso, vamos lembrar na aula anterior que eu estava falando do FPS, né, da taxa dos frames per second, quantos frames tem em cada segundo, e eu tinha dito que dava para considerar com bastante tranquilidade que é 30, tá? Apesar de ser 29,97. Vamos imaginar que é 30. A cada um desses 30 frames, a cada um desses 30 quadros, tu tem um quadro, tá? Então, tu tem um segundo, tu tem 30 frames, tem 30 quadros. Quando tem alguma coisa diferente que acontece na propriedade, quando tem alguma alteração na propriedade, ali tem um quadro-chave. Quando eu cliquei no cronômetro e eu informei ao After Effects que eu quero animar essa propriedade, a primeira coisa que ele fez foi criar um quadro-chave bem aqui onde estava o indicador do tempo. Se eu arrastar esse indicador do tempo, digamos, até o 2 segundos e mover o objeto, o After Effects cria outro quadro-chave, porque eu fiz uma alteração na propriedade posição e todos os frames entre esses quadros-chaves, todos os quadros entre esses quadros-chave, eles vão ser automaticamente atualizados pelo After Effects. Então, eu só disse onde é que era o estado inicial daquela propriedade e o estado final daquela propriedade, no caso da posição. Todos os estados intermediários o After Effects calcula. O que são esses estados intermediários? Na imagem que eu estou mostrando ali na tela, são os pontinhos que estão em cima daquela reta. Cada um daqueles pontinhos é um frame. Como a gente tem nessa animação 2 segundos, tem 60 pontinhos naquela reta, em cima daquela reta. Cada um desses pontinhos indica a posição daquele objeto amarelo, desse círculo amarelo, ao longo da trajetória que está marcada ali na tela. Isso foi feito pelo After Effects. Então, esses são os quadros. Tá? Os quadros-chave, eu que defini. Eu defino a posição em x e y e defino também a posição do quadro-chave no tempo, na timeline. Então, se eu, por exemplo, mover esse quadro-chave um pouco para a esquerda, vocês vão ver que, obviamente, né, na tela não tem diferença nenhuma na representação, mas eu também posso mover o quadro-chave tanto na posição x e y, quanto na posição da timeline. Esse processo a gente chama de animação automatizada ou animação por interpolação, que é quando o software calcula as posições intermediárias. Isso é diferente, tá? É um processo, posso até dizer que é oposto a fazer desenho quadro a quadro, que é quando a gente tem um desenho que, enfim, né, que em cada quadro tu faz um desenho diferente, a sucessão dos quadros te dá a sensação de movimento. Bom,
Vamos ver como é que ficou essa animação aqui. Aperta espaço. Beleza, né? Bom, se eu pegar esse frame aqui e levar para a direita, por exemplo, aqui ele está em 1 segundo e 10 frames. Se eu levar para cá, por exemplo, 3 segundos, a trajetória, a distância percorrida é a mesma, mas eu estou percorrendo essa distância num tempo maior, consequentemente, a velocidade vai ser menor. Então, se eu quero deixar a minha animação mais rápida ou mais devagar, eu posso mexer na posição do keyframe na timeline. É claro, eu posso também mexer na posição do keyframe na tela, né? Mas aí vai variar a distância. Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, eu quero editar a posição final, tá? Não quero mexer na posição do keyframe na timeline, eu quero mexer na posição X e Y aqui no quadro da composição. Então, eu venho aqui do lado, nesse botãozinho do lado da indicação de keyframe, vocês podem ficar olhando aqui o cursor do tempo, ele se move na direção do primeiro keyframe que está mais próximo a ele. Agora, com esse keyframe selecionado e em foco, eu posso trocar a posição. Então, agora a animação é diferente. Se por acaso eu coloco o cursor de tempo, vamos dizer, aqui, e movo novamente, o After vai criar um outro keyframe, um outro quadro-chave. Então, agora eu tenho aqui um movimento que acontece bem devagar, porque vocês estão vendo que tem uma sucessão grande de quadros num trajeto tão bem apertados, e aqui os quadros eles estão mais afastados, indicando que o objeto está percorrendo uma distância maior entre o intervalo de cada um desses quadros. Vamos ver se é isso que acontece mesmo. É isso que acontece, tá? A gente vai ficar por aqui nessa aula, tá? Na próxima aula a gente vai tentar fazer uma coisa com mais direcionamento. Vamos importar um arquivo do Illustrator e aí a gente vai poder começar com uma animação mais parecida assim com alguma coisa de verdade. Mas em todas as aulas daqui para frente, a gente sempre vai usar esse mesmo conceito. Encontra a propriedade que a gente quer editar, ativa, né, o cronômetro do lado da propriedade, insere keyframes e faz a edição do movimento na guia da composição. Então isso não vai mudar mesmo quando a gente estiver fazendo animações mais elaboradas, com muitas camadas, vai ser a mesma coisa que a gente está fazendo no fim, né? Vai ser a mesma coisa que a gente está fazendo aqui com essa camada de forma.